Oi, meus amores, como vocês me pediram, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre pincéis pra vocês. E hoje eu vou falar sobre pincéis de olhos, tá? Depois eu vou falando aos poucos de pincel para contorno, pincel para base, pincel para pó, tá bom? Vou gravando videozinhos para ajudar vocês aí nas aulas de maquiagem para iniciantes. Então, esses vídeos são todos dedicados para quem tá começando agora. Agradeço os pedidos, tá? Eu não lembro exatamente, gente, todas as pessoas que me pediram. Eu sei que foram algumas que me pediram nos comentários sobre os pincéis, tá? Um beijo grande para todos vocês, obrigada pelo pedido. Antes de começar a mostrar os pincéis, como sempre, convido você que está chegando agora para se inscrever no canal, ativar as notificações para estar sempre me acompanhando. E se gostar do meu vídeo, deixa aquele joinha para mim, tá bom? Bom, eu vou começar mostrando o que eu acho que é básico, que é legal para ter, tá? Eu escolhi vários que são duos, que eu acho que eles são interessantes, tá? Os meus duos são da Natura. Eles não são caros, gente, eles têm os preços bem acessíveis, vocês encontram na minha rede Natura, tá? O link fica sempre no final da descrição do vídeo, só dá uma olhadinha lá, tá bom? Em média, 20 e pouquinhos reais. E o que é legal é que eles são duos, por quê? Porque você já tem dois pincéis em um, tá bom? Eu gosto bastante desse aqui, ó, que é o chanfrado. O chanfrado a gente pode usar tanto para fazer a sobrancelha, quanto para fazer, de repente, um delineado com sombra ou um delineado em gel, tá? E também serve pra gente fazer a precisão aqui embaixo, se quiser, tá? E esse daqui, além dele vir com o chanfrado, ele vem com um chanfradinho de esfumar, que até usei no meu vídeo de ensinar a esfumar os olhos. Então, você já tem também o pincelzinho para esfumar, tá? Então, por isso que eu acho legal duas vezes, que daí você não precisa comprar dois pincéis, você já tem dois em um, tá? Existem de outras marcas também, mas é esse que eu tenho, é o que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Outro que eu acho muito interessante duo também é esse daqui, que é da Natura também, ó. Que é esse pequenininho aqui, ó, ele também serve para fazer a parte de precisão aqui embaixo também, bem próximo do olho, ou também fazer um delineado com sombra. E também serve para colocar aqueles pontos de luz que a gente coloca aqui, que eu ainda não ensinei para você, mas nós vamos fazer, tá bom? Né? Colocar uma sombrinha mais clara aqui no cantinho também é legal. E até pra fazer aqui perto da sobrancelha também, ó, colocar uma sombra mais clara aqui perto da sobrancelha com esse aqui, que é mais fininho. E esse maiorzinho aqui serve pra gente colocar tanto sombra no canto externo, quanto, ó, quanto na pálpebra móvel também, tá? Esse aqui é ótimo pra fazer isso. Pra quem tem mais dificuldade, se ainda prefere, a gente tem o famoso pincel de esponjinha, tá? Que também serve pra gente fazer pontinho de luz, também serve pra aplicar a sombra, só não dá pra esfumar. Aí, nesse caso, esse aqui, ele vem com um grandão aqui, ó, que dá pra gente esfumar, tá bom? Então, esse também é um duo que é muito legal. Então, esses três são duos que eu acho bem interessante, é o mínimo que a gente tem que ter de pincel, tá? E aí eu separei também mais umas opções pra gente aplicar a mesma sombra. Por exemplo, eu gosto desse aqui, ó, da Beauty Box, que é de sombra, que ele é grandão, mas ao mesmo tempo ele é bem durinho, já falei sobre isso, que ele não faz tanta bagunça, não espalha tanto a sombra, não sai tanto pó pra todo lugar, tá? Ele só não é legal assim para coisas mais precisas, mas você consegue aplicar sombra aqui, sombra no meio, na pálpebra, e dá até para dar uma esfumadinha com ele, mas não é o ideal para esfumar, ele é mais para aplicar a sombra mesmo, tá? Esse e esse da Oceane, ó, que é um mais durinho,
que também é legal pra gente aplicar sombra e não fazer tanta bagunça, tá? Então esses dois seriam mais ou menos pra isso. Você pode escolher esse ou esse, tá? Mas os duos que eu mostrei primeiro já servem pra fazer tudo isso, tá bom? Isso aqui são só mais duas opções, tá? Outra opção, se você não tiver o duo, que é um mais durinho, ó, que ele serve tanto pra gente pôr o primer de sombra, que ele é mais fininho e mais durinho. Serve pra gente aplicar a sombra também em batidinha, sombra mais concentrada, ou de repente aplicar também um glitter, é legal, tá? Um pincel de esfumar, né? Um rabo de cavalo, que esse aqui é porque se a gente faz todos os outros que eu mostrei também servem para esfumar, tá? Os que tem duo que servem para esfumar, já se você tiver um duo desse ou um duo desse, você já tem os pincéisinhos para esfumar. Mas se você comprar separado como esses daqui, né? Aí você vai precisar de um para esfumar, para não deixar marcado. E daí esses maiores aqui, ó, de rabo de cavalo, são os melhores para esfumar, tá bom? E um que eu não dispenso de jeito nenhum, mas isso é critério de vocês, eu deixei ele por último, que é o pincel leque, que é pra gente limpar a bagunça, tanto a que cai nos cílios, ou excesso de sombra, ou que cai aqui embaixo. Eu acho que ele é bem legal pra gente espalhar, e você ainda pode usar ele também como pincel para iluminar o rosto, tá? Então eu acho que esse daqui é bem interessante ter. Perdão, o celular da pessoa, gente, desculpa. Então esses são os básicos, tá? Que eu acho que são interessantes. E aí eu vou só explicar pra vocês um pouquinho, que me pediram pra explicar também sobre outros tipos de pincel, tá? Aí eu tenho um pouquinho maior do que aquele que eu mostrei, que serve tanto pra gente aplicar o primer, como eu falei, como sombras mais concentradas, tá? Ou esfumar a sombra, que é em bastão, que esse aqui é mais durinho e mais fininho. Aí a gente tem outras opções pra aplicar sombra, ó. Tá? Que é o da Vult, que eu falei. Só a única coisa que ele faz um pouquinho de bagunça, mas ele é legal, que dá pra aplicar e dá pra esfumar um pouquinho a sombra. E esse aqui da Beauty Box também, ó, que ele é maiorzinho, mais compridinho, ele também serve pra gente aplicar a sombra e esfumar um pouquinho. Fazer aquele esfumado assim de transição entre as sombras, tá? Que é pra não ficar uma risca no meio das sombras. Aí eu tenho também esse aqui do Boticário, que eu já mostrei pra vocês, que é molinhas, sardinhas, ó. E você consegue aplicar sombrinha mais concentrada, em batidinhas, sem fazer muita bagunça. Porque os grandões, eles fazem um pouco mais de bagunça. Então, se a gente for aplicar uma sombra mais opaca, assim, mais concentradinha, é mais legal, um pouquinho mais fininho, tá? E daí eu tenho esse pequenininho aqui, queridinho, que eu gosto, bem pequenininho assim, ó. Que é como o que eu mostrei pra vocês que tem no Duo da Natura, ó. Tá? Mais ou menos a mesma coisa. Que é pra gente aplicar sombra mais aqui no cantinho, pra iluminar, mais perto da sobrancelha, tá bom? Um pincelzinho menorzinho, porque daí não vai espalhar tanta sombra. E um pincelzinho de precisão, ó, que é um bem pequenininho mesmo e bem durinho, que é legal pra gente fazer aqueles esfumados aqui embaixo, ou também o delineado em cima com sombra que eu falei, né? Eu gosto muito dele, até eu fiz hoje, não sei se dá pra ver daí, gente, né? Porque eu tô com um delineado de sombra, ó, que eu fiz com ele hoje. Vou aproximar um pouquinho pra vocês verem. Olha que tem um rosinha. E aqui embaixo também, ó, tá vendo? Eu apliquei com esse pincel aqui que eu gosto. Mas você pode fazer com esse aqui do Duo que eu falei,
que é menorzinho, agora tá parecendo maior porque eu tô no zoom aí. Ou esse daqui pequenininho também que eu mostrei, tá? Mas esse de precisão fica mais certinho, ó. Ele já deixa perfeito, sem borrar. Eu acho mais fácil de fazer com esse aqui. Deixa eu tirar o zoom agora, né, da pessoa aqui. E pra terminar, os pincéis de esfumar, que eu também já mostrei pra vocês no meu vídeo de sombras, na parte de esfumar, ó. Eu gosto desse grandão aqui, quando eu quero já passar no canto externo e já subir esfumando. Acho que ele é super prático, grandão. Mas você tem a opção também desse aqui da Macrylan que eu mostrei, que não é tão aberto, porque às vezes se o olho for muito pequeno com esse daqui, pode ser que pegue uma parte muito grande dos olhos, então melhor um de esfumar menor, tá? E se o olho for bem pequenininho mesmo, eu peguei esse menorzinho ainda, tá? Parece um pouco, lembra também um pincel lápis, mas é um de esfumar da Vult, esse aqui, ó, é o número 6. Que também dá pra gente esfumar. Aqui, ó, fazer a marcação e dá pra esfumar, tá? E esse da Macrylan que eu adoro, que é pra gente fazer as transições, que é pra limpar aqui, ó, e esfumar também, tá? Eu tenho vários, mas o que eu mostrei pra vocês no início é um kit básico que não precisa ter todos esses pincéis, tá bom? Pra quem tá começando agora, pode ter só alguns daqueles duos que já são suficiente. O que a gente precisa é pincel para aplicar sombra, um pincel para esfumar, né? Um pincel para fazer a transição aí, um de precisão para poder fazer os cantinhos, as coisinhas menores, então um pincelzinho menorzinho. Enfim, são esses os pincéis. Se ainda ficar alguma dúvida, deixa nos comentários pra mim, que eu respondo com o maior carinho. Adoro ajudar vocês, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui com o canal, tá? Eu recebi uma mensagem linda da Lívia. Um beijo, tá, Lívia? Mensagem maravilhosa, amei de coração mesmo. É esse o meu objetivo com o meu canal mesmo, é passar todo o conhecimento que eu tenho de beleza pra vocês. Esse é o meu diferencial, isso é o que eu gosto de fazer. Não só sobre maquiagem, gente, mas também sobre cosméticos, sobre qualquer assunto de beleza, auxiliar vocês com protetor solar, com BB Cream, com cosméticos anti-idade, enfim, cabelo, qualquer coisa que for de beleza que eu puder ajudar, eu faço de coração. E podem deixar nos comentários sempre as suas perguntas, que eu respondo todas, às vezes não no mesmo dia, mas eu respondo para todo mundo, tá? Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.